Uma enfermeira pobre corre na chuva para salvar um mendigo sujo e ferido, abandonado na calçada do hospital. Ao invés de reconhecimento, ela é humilhada, ameaçada de demissão e chamada de a enfermeira dos mendigos. Mal sabe ela que aquele homem, coberto de lama, carrega um segredo capaz de virar o hospital e a vida dela de cabeça para baixo. Quando ele volta, meses depois, o silêncio toma conta dos corredores. E o que ele vai revelar vai deixar todos sem chão. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixa aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O som estridente do telefone cortou o silêncio da madrugada como uma navalha. Camila quase caiu da cama ao atender. Sua mãe tossia no quarto ao lado e ela precisou cobrir a boca com a mão para abafar o susto. Camila, aqui é o segurança do hospital. Você pode vir agora? É urgente. Agora, ela olhou o relógio. São quase 3 da manhã. Tem um homem caído na entrada, ferido, e ninguém quer mexer com ele. Tá todo sujo. Parece um morador de rua. Só pensaram em chamar você. Camila nem respondeu. Já estava de pé. Em menos de 10 minutos, vestia o jaleco surrado, pegava a bolsa com os documentos e saía sob a chuva. A cidade dormia encharcada. O frio cortava sua pele fina como papel. O único som era o eco de seus próprios passos correndo pelas ruas até a entrada do hospital. Ela ofegava quando viu. No chão molhado, entre 2 colunas da entrada lateral, jazia um homem encolhido, com sangue escorrendo pela testa e uma das pernas dobradas de forma estranha. As roupas estavam sujas, encharcadas, a barba cobrindo o rosto. Ele tremia, mas estava consciente. Olhou para Camila com um olho parcialmente inchado. Meu Deus! Ela se ajoelhou ao lado dele, ignorando a água fria que já encharcava o uniforme. Você pode me ouvir? Qual é seu nome? Ele não respondeu. Só a encarou. Um olhar silencioso, denso, trêmulo. Você está seguro agora. Eu vou te ajudar, tá? Por quê? Você está fazendo isso? Ele sussurrou, a voz rouca e fraca. Ela parou por um segundo. A chuva descia sem trégua. Porque você é um ser humano. E eu sou enfermeira. A porta automática se abriu atrás dela. Um guarda apareceu com cara de sono. Quer ajuda? Sim, mas com uma maca, ele não vai conseguir andar. Certo, vou ver se alguém ajuda. Camila tirou o próprio jaleco e cobriu o homem. A água gelada já atingia os ossos, mas ela não se movia. O homem respirava com dificuldade. 4 minutos depois, a maca chegou, empurrada lentamente por 2 técnicos que bufavam de tédio. Não acredito que saiu da cama por causa de um mendigo, Camila, murmurou um deles. Ela não respondeu. Só segurou o braço do homem com cuidado e, com a ajuda dos 2, o colocou sobre a maca. O homem gemeu de dor ao ser movimentado. Camila foi empurrando a maca em direção ao pronto-socorro. Ninguém abriu caminho. Muitos a encaravam como se ela estivesse levando um rato de esgoto para dentro do hospital. No boxe 4, ela começou os procedimentos. Limpeza, verificação de sinais vitais, identificação de fraturas, coleta de sangue. O homem ainda não dizia seu nome. Só a observava com os olhos meio apagados, mas atentos. Você vai ficar bem, eu prometo. Quando saiu da sala para buscar mais gases, encontrou o Dr. Murilo no corredor. Ele era o supervisor da emergência, um homem que usava perfume caro para esconder a podridão da alma. Camila, o que é isso que você trouxe para dentro do hospital? Um homem. Ele estava ferido na entrada. Caiu. Estava ensanguentado, com sinais de trauma e... E você achou que seu papel era sair catando indigente na rua? Nós somos um hospital, não um abrigo. Ele precisava de ajuda. Tinha risco de hipotermia, traumatismo, fratura exposta na... E tinha plano de saúde, por acaso? Ela o encarou. As palavras não saíam. Pois é, você devia estar cuidando da triagem, como orientado. O que fez foi desvio de função.
Sabe que isso pode dar advertência? Camila baixou os olhos. Sentia o sangue pulsar nas têmporas. O jaleco ainda molhado pesava no corpo como uma armadura inútil. Volte para sua função, Camila. Esse hospital não tem espaço para caridade. Isso aqui é negócio. Ela virou as costas, tentando controlar as lágrimas. Mas no fundo, algo nela sabia que fizera a coisa certa, e era isso que a doía mais, perceber que fazer o certo podia ser motivo de punição. Horas depois, já ao amanhecer, Camila deixou o plantão sem saber se voltaria no dia seguinte. Passou novamente pelo boxe 4. O homem dormia, o rosto menos pálido, os curativos em ordem. Ainda sem nome, sem ficha, sem histórico, mas agora pelo menos respirava com calma. Camila o encarou por alguns segundos e antes de sair, cochichou. Se você acordar e se lembrar de quem é, por favor, diga para alguém que eu tentei te ajudar. Só isso. Ela saiu do hospital com o coração apertado. Chovia fino agora. O mundo estava silencioso, mas dentro dela, uma tempestade se formava. E ela ainda nem imaginava o tamanho dela. Camila puxou a cortina do boxe com cuidado. O homem ainda dormia, mas agora o rosto parecia menos tenso. A equipe médica havia feito exames básicos e ela mesma havia limpado os cortes com meticulosidade, aplicando anti-inflamatórios e ajustando o soro com a paciência de quem vê ali mais do que um corpo sem nome. Era isso, ainda sem nome. Na prancheta de registro, ela respirou fundo antes de escrever. Paciente não identificado, masculino, adulto, provável situação de rua. Encontrado inconsciente na entrada lateral do hospital. Ficou olhando aquelas palavras por alguns segundos. Pareciam uma sentença, um rótulo, um carimbo de invisibilidade. Era como se alguém dissesse, esse aqui não importa. Ela riscou situação de rua e escreveu ao lado, sem informações confirmadas. Guardou a prancheta e saiu do boxe. Na sala de medicação, os sussurros começaram assim que ela entrou. Lá vem a heroína da madrugada, disse uma técnica de enfermagem com um sorriso torto. A Florence Nightingale dos mendigos, respondeu a outra. Camila fingiu que não ouviu, pegou o que precisava e saiu. Mas os sussurros a acompanharam pelos corredores como uma névoa de desprezo pairando sobre seus ombros. No hospital, ser boa demais era motivo de piada. Quando o plantão finalmente terminou, o céu já clareava. Camila caminhou para casa sentindo os músculos pesados. Cada passo parecia feito de chumbo. Sua casa ficava em uma vila simples, atrás de um mercado. A entrada era apertada e o portão sempre emperrava. O aluguel estava atrasado 2 meses. Naquela semana, a conta de luz havia chegado com ameaça de corte. Ela abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho. Mas do quarto, ouviu a tosse abafada. Mãe, tá tudo bem? Só um pouco de falta de ar, filha. Dormiu no hospital? Tive um chamado de madrugada. Só agora consegui voltar. Camila entrou no quarto e se sentou na beira da cama. A mãe, Dona Maria Nogueira, tinha a pele pálida e os olhos fundos. A artrose limitava seus movimentos e os remédios para a pressão e o coração já estavam no fim. Camila alisou os cabelos grisalhos da mãe e sorriu, mesmo com o rosto cansado. Vou fazer seu café e já volto para te dar banho, tá? Você devia dormir, Camila. Você não é de ferro. Eu sou, sim, de ferro com ferrugem, mas de pé. As duas riram baixo. A risada da mãe terminou em uma tosse seca que doeu em Camila como se fosse nela. Na cozinha, ela preparou um café ralo com o restinho do pó. Havia 3 pães dormidos no armário e um pouco de margarina. Aquilo teria que bastar. Enquanto a mãe comia com dificuldade, Camila aproveitou para verificar o estoque de medicamentos. Faltavam 4 remédios essenciais. Um deles custava mais de R$90. Não havia como comprar todos com o salário que ainda não tinha caído. E quando caísse, parte seria engolida pelo aluguel e pelos juros do cartão.
Naquela manhã, Camila não conseguiu dormir. A imagem do homem ferido no hospital martelava sua mente. Quem era ele? Por que estava lá, sozinho na chuva? Por que perguntou, por que você está fazendo isso? Como se nunca tivesse sido tratado com compaixão antes. Por volta das 11 da manhã, ela pegou o ônibus até o hospital. Não era plantão, mas precisava deixar uns papéis no RH. No trajeto, ficou em silêncio. A cidade fervilhava, mas ela se sentia como se andasse por dentro de uma bolha invisível, desconectada, desgastada. Ao chegar, notou os olhares. Na copa dos funcionários, uma técnica cochichava com um enfermeiro. Ela achou que ia ser promovida socorrendo o mendigo. Tadinha. Só não vê que ela força porque quer aparecer. Até tirou o jaleco e cobriu o cara. Quem faz isso? Camila respirou fundo. Passou por eles de cabeça erguida. Mas por dentro, cada palavra era uma farpa. No corredor da enfermaria, encontrou Dona Rosa, uma paciente idosa que havia feito amizade com ela nas últimas semanas. Camila, minha filha, eu vi o que você fez ontem. Vi da janelinha. Aquilo foi coisa de anjo de verdade. Camila se aproximou e apertou a mão da senhora. Obrigada, Dona Rosa, mas se depender da turma aqui, eu sou mais demônio do que anjo. Deixa esse povo falar. Quem planta coisa boa, colhe coisa boa, nem que demore. Camila sorriu. Queria acreditar, mas naquela manhã, sua fé estava frágil como papel molhado. Antes de sair, passou discretamente pelo boxe onde o paciente misterioso estava. Mas ele não estava mais lá. O leito estava vazio. Os lençóis trocados. A ficha retirada. Camila procurou um dos técnicos de plantão. O paciente do boxe 4. Para onde ele foi? Não sei. Deve ter sido transferido ou liberado. Ninguém falou nada. Mas ele estava em observação. Tinha risco de trauma craniano, infecção. Camila, ninguém quer saber. É só mais um sem documento. Saiu, foi embora ou alguém tirou. Ponto. Ela sentiu o chão oscilar por um segundo. Aquele homem não poderia ter simplesmente ido embora por conta própria. Não nas condições em que estava. E ninguém parecia se importar. De volta ao portão do hospital, antes de sair, ouviu um comentário vindo da enfermagem. Ela devia arrumar um abrigo e abrir uma ONG. Ia combinar mais com ela. A porta automática se fechou atrás dela. Camila caminhou até o ponto de ônibus com o coração pesado. Sentia-se uma ilha cercada de indiferença por todos os lados. Mas no fundo, sabia. Não era ela quem estava errada. Era o mundo. Só não imaginava que aquele mundo estava prestes a girar de um jeito que ninguém esperava. Na manhã seguinte, antes mesmo de colocar os pés na recepção do hospital, Camila já sentia que algo estava errado. O clima estava mais pesado do que de costume. Olhares desviavam-se rapidamente quando ela se aproximava. Cochichos morriam no ar assim que sua sombra passava. O silêncio que a cercava era mais barulhento do que qualquer gritaria. Ela não havia recebido escala naquele dia, mas foi chamada por telefone pela secretária da direção com tom frio e direto. Camila Nogueira comparecer à sala da superintendência às 10 horas. Assunto: conduta profissional. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de mensagem, mas havia algo diferente naquele chamado. Não era apenas uma reunião, era um julgamento. O corredor da administração parecia mais gelado do que o normal. Ao se aproximar da sala 306, viu o Dr. Murilo ao lado da diretora administrativa, Luana Campos, uma mulher de postura rígida e óculos sempre escorregando no nariz. Enfermeira Camila, disse Luana com voz contida. Pode entrar. Sente-se, por favor. Dr. Murilo se manteve em pé, braços cruzados, olhando para o teto com impaciência. Camila sentou-se lentamente, sentindo o coração bater nas têmporas. Estamos aqui para apurar um fato ocorrido durante seu último plantão, começou Luana.
Consta no relatório que você prestou atendimento completo a um paciente não identificado, sem ficha, sem acompanhante e em aparente situação de rua. Sim, ele estava ferido e... Ninguém está questionando sua intenção, enfermeira, cortou o Dr. Murilo com um sorriso enviesado. Mas suas ações configuram desvio de conduta. Você agiu por conta própria, ocupou um box destinado à triagem emergencial e comprometeu a rotina da unidade. Camila tentou manter a calma. Ele estava com sinais de hipotermia, possível fratura e ferimentos visíveis. Não havia ninguém ajudando. Achei que... Esse é o problema, Camila, interrompeu Luana mais incisiva. Você achou. O protocolo não permite atendimentos não autorizados a pacientes sem registro. Tudo precisa passar pela central. Mas ninguém da central quis registrar. Ele estava caído no chão, sangrando. Eu fiz o que precisava ser feito. Dr. Murilo deu uma risadinha discreta. Fez mesmo, virou notícia entre a equipe, a enfermeira dos invisíveis, a santa da madrugada. Está achando que está numa novela? Camila cerrou os punhos. Estava tremendo. Queria levantar e ir embora, mas precisava escutar até o fim. Luana continuou. Diante do ocorrido e após análise dos registros, decidimos aplicar uma advertência formal por conduta imprópria. Esta será registrada no seu histórico. Mais um incidente e teremos que considerar uma suspensão ou desligamento. Desligamento por salvar uma vida? Você não salvou ninguém, Camila, retrucou Murilo com frieza. Só gerou custo e complicação. E nem sabemos se o sujeito era mesmo alguém. Até agora, não apareceu identificação. Pode ter fugido, pode ter morrido na rua depois. Não sabemos e não é nosso problema. Camila se levantou devagar. É sim, ou deveria ser, porque se a gente só se importa com quem tem documento e plano de saúde, então estamos todos no lugar errado. Luana suspirou impaciente. Pode se retirar. O termo de advertência será enviado por e-mail. Aconselho que mantenha conduta exemplar a partir de agora. Ela saiu sem dizer mais nada. Mas ao cruzar o corredor, ouviu uma porta se abrir atrás dela e sussurros ecoarem. Acho que ela vai pedir as contas. Ou vai ser mandada embora logo. Até parece que vai fazer falta. Só sabe dar carinho em indigente. Ela passou sem olhar para trás. Os olhos ardiam, mas não choraria ali. Não mais. No caminho de volta para casa, o celular tocou. Era a farmácia de seu bairro. Camila, aqui é o Antônio. O remédio da sua mãe chegou, mas subiu de preço. Agora está R$ 98,90, tá bom? Ela fechou os olhos por um momento, em pleno ônibus lotado. Tá bom, só... Por favor, guarda ele para mim até amanhã. Eu vou dar um jeito. Tudo bem, eu seguro até sexta, no máximo. Obrigada. Desligou e olhou pela janela. O mundo lá fora parecia seguir normalmente, mas dentro dela, tudo estava se despedaçando. Ao chegar em casa, encontrou Dona Maria sentada no sofá, com um cobertor nos ombros e o semblante abatido. Camila, você já almoçou? Não tô com fome, mãe. Você tomou os remédios da manhã? Tomei, mas o da noite acabou ontem. Camila se ajoelhou à frente da mãe. Eu vou conseguir, tá? Eu prometo. Mas você precisa aguentar mais um pouquinho. A mãe assentiu com um sorriso fraco, tentando não demonstrar preocupação. Mas a verdade era clara. O estado dela estava piorando. Camila entrou no quarto, fechou a porta e finalmente deixou as lágrimas caírem, silenciosas, doloridas. Pegou o jaleco amarrotado e o pendurou na porta do guarda-roupa. Observou o crachá por alguns segundos. Por que fazer o certo custa tanto? Sussurrou. Naquela noite, o jantar foi um mingau simples. Camila dividiu com a mãe e depois a ajudou a tomar banho, com cuidado redobrado. Os braços da mãe estavam mais fracos, a respiração mais lenta. O tempo parecia estar correndo contra elas. Depois que a mãe dormiu, Camila ficou sentada à mesa com uma caneta, uma conta de luz e um bloquinho de papel. Calculava, anotava, cortava.
Mas nada fechava. Os números não mentiam. Ou pagava o aluguel, ou comprava os remédios. Ela apoiou a testa na mesa e ficou ali, silenciosa, como quem carrega o mundo inteiro nas costas e ainda tenta sorrir no plantão seguinte. Camila chegou ao hospital no fim da tarde para o início do turno. O céu já escurecia quando passou pelo estacionamento com passos firmes, mas por dentro tudo tremia. Não havia dormido bem na noite anterior. Entre a angústia da advertência, a piora da saúde da mãe e os problemas financeiros se acumulando, a única coisa que a fazia seguir em frente era a certeza de que não havia feito nada errado ao socorrer aquele homem. Mas então, por que estava sendo tratada como culpada? A primeira coisa que fez, assim que passou pela recepção, foi seguir direto ao setor de internação. Precisava ver se o paciente misterioso ainda estava lá. Mas ao chegar ao boxe 4, onde ele havia sido colocado, encontrou a maca vazia, o colchão limpo e esticado, sem lençóis ou sinal de uso. As luzes estavam apagadas. O monitor que havia sido usado no dia anterior já estava desligado. Com licença, onde está o paciente que estava aqui? Perguntou a uma das enfermeiras que passava com uma bandeja de medicação. A mulher olhou para dentro da sala, depois para Camila. O mendigo? Sei lá. Deram alta ou ele fugiu. Ninguém se importou muito em registrar nada, acho. Mas ele estava em observação. Tinha sinais de traumatismo e infecção. Ninguém o acompanhava. Ele precisava de cuidados. Camila, pelo amor de Deus, ele não tinha documento, nem ficha. A prioridade é quem tem registro e acompanhantes. Se quiser se preocupar, adota ele para você. A resposta atravessou Camila como uma lâmina. Ela girou nos calcanhares e foi até a sala dos prontuários, onde pacientes internados com ficha são acompanhados. Vasculhou a base de dados, olhou os códigos do box, mas não encontrou nada. Nenhum paciente não identificado, nenhuma notificação de óbito, nenhuma transferência. O homem simplesmente havia sumido. Passou o resto do plantão tentando encontrar uma pista. Chegou a perguntar discretamente ao pessoal da portaria, mas nenhum segurança havia notado alguém saindo. Um deles comentou: "Eu vi um carro parado lá fora por um tempo. Não sei se foi coincidência." Camila ficou com aquilo na cabeça. Um carro? Que tipo de carro? Quem levaria alguém em situação tão delicada assim, sem avisar? Na manhã seguinte, ao passar pelos corredores para entregar relatórios, cruzou com a diretora Luana Campos. Enfermeira Camila. Ela parou imediatamente. "Sim, senhora." Luana a olhou de cima a baixo, como se avaliasse uma peça defeituosa. Soube que andou questionando a equipe, tentando saber sobre o desaparecimento do tal paciente da madrugada. Sim, ele estava em observação. Ninguém sabe para onde foi e não há registro de alta ou transferência. Isso não está certo. Luana cruzou os braços, a voz fria como gelo. "Camila, vou ser clara. Você já recebeu uma advertência. Essa insistência em se apegar a casos sem valor está comprometendo seu foco. Sua função aqui não é salvar o mundo, é cumprir protocolos. Mas ele era um ser humano e nós temos centenas deles por dia, com plano de saúde, com prioridade, com demanda real. Se mais uma vez eu souber que está se desviando do que foi orientada a fazer, não haverá nova advertência. Haverá demissão." Camila sentiu o rosto queimar. Engoliu seco. "Entendido, senhora. Ótimo. Boa sorte no plantão de hoje. Vai precisar." Ela se virou e foi embora. Camila permaneceu parada por alguns segundos, sentindo o ar faltar por dentro. Será que estava mesmo errada em se importar? Será que tudo aquilo era mesmo loucura da cabeça dela? Voltou ao posto de enfermagem com os olhos fixos no chão. O ambiente estava saturado, olhares velados, risinhos abafados, comentários no canto da boca. Tudo conspirava para derrubá-la. E o pior, ela já começava a acreditar que talvez merecesse. Ao final do plantão,
Voltou para casa arrastando os pés. Entrou e encontrou a mãe deitada no sofá, mais pálida que o normal. Mãe, você está sentindo o quê? Só um pouco de tontura. O coração bateu estranho hoje, mas passou. Camila correu até o armário de remédios. O comprimido mais urgente já havia acabado. Ela sabia que isso poderia piorar tudo. Pegou a receita, a bolsa e as últimas moedas que tinha na gaveta. Contou, R$ 36,20. O remédio custava quase o triplo. Fica deitada, mãe. Eu já volto. Desceu as escadas correndo, foi até a farmácia. Tentou negociar com o atendente. Olha, eu tenho só isso agora. Prometo voltar para pagar o restante amanhã. É para minha mãe. Ela precisa urgente. O atendente foi até os fundos, conversou com o gerente e voltou com o rosto fechado. Desculpa, Camila. Ordem da direção. Só com pagamento na hora. Você me conhece há anos. Eu nunca deixei uma conta em aberto. Eu sei, mas regra é regra. Eu não posso quebrar. Me desculpa. Camila saiu da farmácia sem dizer mais nada. Ao chegar em casa, encontrou a mãe adormecida. Suava frio, mesmo coberta com 2 cobertores. Camila sentou-se ao lado da cama e pegou a mão da mãe entre as suas. Me desculpa, mãe. Eu tô tentando. Eu juro que tô tentando. A mulher abriu os olhos lentamente e sorriu, mesmo com dificuldade. Você é a melhor filha do mundo, Camila. Não muda nunca. Por mais que tudo te empurre, não muda quem você é. Camila não conseguiu conter as lágrimas. Enxugou o rosto rápido para não preocupar a mãe e respondeu com voz trêmula. Mas está cada vez mais difícil, mãe. É como se o mundo quisesse me transformar em pedra. Então seja água, filha. Suave, mas persistente. A água sempre encontra o caminho. Até a pedra um dia se curva diante dela. As palavras da mãe ecoaram dentro dela como um sussurro vindo de outro tempo. Ela sabia que não podia se entregar. Sabia que por mais que o sistema tentasse quebrá-la, havia algo nela que não se dobrava. Só que naquela noite, sozinha em seu quarto, abraçada a uma almofada velha, ela se permitiu fraquejar. Chorou tudo que havia segurado nos últimos dias. E no meio do choro, apenas uma frase escapou entre os soluços. Onde você está, homem sem nome? Por que você sumiu? Mas ninguém respondeu. Só o silêncio da madrugada. O céu ainda estava claro quando Camila acordou com um aperto no peito. Algo parecia fora do lugar. Levantou-se devagar e foi até o quarto da mãe, como sempre fazia. Dona Maria dormia, mas havia suor em sua testa e os cobertores estavam revirados. Mãe! Ela chamou baixinho. A mulher se mexeu, abriu os olhos lentamente. Tô com um calor estranho, filha, mas tô bem. Deve ser só cansaço. Camila encostou as costas da mão na testa dela. Estava quente. Foi até a gaveta dos remédios. Vasculhou potes, caixas vazias, papelotes antigos, nenhum antitérmico. Vou sair rapidinho para buscar o remédio, tá bom? Você fica quietinha aí, descansa. Não precisa se preocupar tanto, filha. Só um mal-estarzinho. Camila sorriu com doçura, tentando esconder a preocupação. Você sabe que eu me preocupo mesmo. Já volto. Desceu as escadas e, ao abrir o portão, sentiu o coração falhar um passo. Um envelope branco, colado com fita adesiva na parte interna da grade, tremulava com o vento. Aviso de despejo. Prazo final. 5 dias. Ela ficou parada por alguns segundos. Respirou fundo, retirou o papel e o guardou dentro da bolsa sem olhar mais. A farmácia ficava a 2 quadras dali. O atendente, que já conhecia Camila, a cumprimentou com um sorriso contido. Veio buscar o da sua mãe? Sim. Quanto ficou mesmo o genérico? Subiu um pouco. Tá em R$ 17,50 agora. Ela pegou o dinheiro contado e estendeu. É o que eu tenho por enquanto. Sem problema. Vai dar certo, Camila. Ela agradeceu com um olhar e voltou para casa o mais rápido que pôde. Encontrou a mãe acordada, agora sentada na beira da cama, com os olhos um pouco mais brilhantes.
Preparou uma compressa fria, deu o remédio, ajeitou o travesseiro e ficou ao lado dela por um tempo, segurando sua mão. "Você sempre foi assim, sabia?" murmurou Dona Maria com a voz ainda fraca. "Desde pequena, sempre querendo cuidar de todo mundo. Eu só tento fazer o que posso. E às vezes, parece tão pouco." A mãe apertou a mão dela com carinho. "O que você faz, filha? Muda o dia de quem está ao seu redor. Isso nunca é pouco." Camila sorriu e naquele instante tudo pareceu suportável de novo. Mais tarde, já no hospital, o plantão começou agitado. A emergência estava lotada. Havia uma tensão no ar que todos sentiam, mas ninguém nomeava. Camila correu de um leito a outro, administrando medicamentos, acolhendo acompanhantes, acalmando pacientes. Era o tipo de dia em que o tempo escorria pelos dedos e os minutos pareciam horas. Na copa, durante um rápido intervalo, esquentou um pedaço de pão no micro-ondas e tomou um café já frio. Estava com fome, mas o estômago não aceitava mais do que isso. A cabeça ainda martelava o aviso de despejo. Ela pensava em como falaria sobre isso com a mãe. Não queria assustá-la, mas também não podia esconder tudo por muito tempo. Voltando ao setor, ouviu, sem querer, 2 enfermeiros comentando. Ela devia ter pensado melhor antes de bancar a boazinha. Agora tá com a corda no pescoço. "Você viu o que aconteceu com aquele paciente?" Sumiu. Nem ficha deixaram. Foi tudo por nada. Camila passou por eles com passos calmos. Não ia se desgastar. Já entendia que naquele ambiente sua empatia era um defeito aos olhos de muitos, mas também sabia que por mais doloroso que fosse, ainda valia a pena ser quem era. O plantão terminou no fim da noite. O corpo doía, mas o coração doía mais. Ao chegar em casa, encontrou Dona Maria deitada no sofá com os olhos cansados. "A febre voltou?" perguntou Camila com cuidado. "Um pouco. Mas estou melhor do que de manhã." "Você conseguiu trabalhar direitinho?" "Consegui, mas foi puxado hoje." Ela preparou um chá e se sentou ao lado da mãe. Conversaram um pouco, em voz baixa, enquanto o calor da bebida aquecia as mãos e acalmava o coração. Depois, ajudou a mãe a se deitar. Fechou as janelas, ajeitou os cobertores e ficou olhando para ela por um tempo, até que adormecesse. Na cozinha, com a casa em silêncio, Camila abriu a bolsa e tirou o aviso de despejo. Leu com calma. 5 dias. Era o que tinham. Ela apoiou os braços na mesa, encostou a testa nas mãos e respirou fundo. Era muito peso para carregar sozinha. Mas por algum motivo, naquela noite, ela não chorou. Não porque não doía, mas porque mesmo com medo, mesmo com tudo desmoronando, havia uma parte dela que ainda acreditava, que ainda esperava, e era isso que a mantinha de pé. Na manhã de segunda-feira, Camila chegou ao hospital com o coração apertado, mas a cabeça erguida. Os últimos dias haviam sido difíceis, talvez os mais difíceis de sua vida, mas havia uma parte dela que ainda resistia, e era com essa parte que ela contava para seguir. Logo ao chegar, foi surpreendida com um recado deixado por uma das auxiliares. "Camila, a senhora Luana pediu que você esteja na sala de reuniões às 9. É sobre reestruturação de equipe." Ela apenas assentiu. Respirou fundo. Já esperava algo assim. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou vários colegas da enfermagem sentados, todos de uniforme, alguns com pranchetas. Dr. Murilo estava à frente, de braços cruzados, e ao seu lado, Luana Campos, a diretora administrativa. Sem muitos rodeios, Luana começou a reunião. "Estamos passando por ajustes importantes na gestão da emergência. Precisamos otimizar recursos e rever condutas que fogem ao padrão técnico que esperamos da equipe." Ela olhou discretamente para Camila, mas não disse nada diretamente. Dr. Murilo, por outro lado, não teve a mesma cautela. "Nos últimos dias, tivemos um episódio que gerou transtornos à rotina da equipe. Um leito foi ocupado indevidamente por um paciente não identificado, sem ficha, sem plano, e que sequer deveria ter sido conduzido à internação.
Camila sentiu o rosto esquentar. Todos sabiam que ele falava dela. Esse tipo de atitude compromete a eficiência do setor, sobrecarrega profissionais e prejudica quem realmente precisa do atendimento. Nossa responsabilidade aqui é com o coletivo, não com impulsos individuais baseados em sentimentalismo. Um leve murmúrio percorreu a sala. Alguns colegas evitaram olhar para Camila. Outros sutilmente a encararam. Dr. Murilo cruzou os braços e finalizou. A profissional envolvida já foi devidamente advertida. E por respeito à equipe, acreditamos que ela deva se pronunciar. Silêncio. Camila sentiu todas as atenções se voltarem para ela. O ar pareceu mais denso. Seu peito apertava. Camila, disse Luana. Ela se levantou devagar, as mãos trêmulas, o coração disparado. Quero pedir desculpas a todos pelo transtorno causado. Sei que agi fora do protocolo, mas naquele momento não consegui ignorar a situação. Alguém precisava ser atendido e eu apenas fiz o que achei certo. Dr. Murilo franziu a testa. Achou certo, mas não era o certo. Há normas. E normas existem para manter a ordem. Camila assentiu com um nó na garganta. Entendi. E respeitarei essas normas daqui em diante. Sentou-se em silêncio. A reunião seguiu por mais alguns minutos com pautas técnicas, mas ela mal ouviu o restante. Sentia-se exposta, pequena, como se tivesse sido colocada no centro de um palco para ser julgada sem direito à defesa. Quando a reunião terminou, uma colega se aproximou e murmurou: não leva para o lado pessoal. Aqui é assim mesmo. Quem sente demais, sofre demais. Camila apenas sorriu, um sorriso vazio de quem aprendeu a disfarçar feridas. Horas depois, já de volta à rotina, recebeu outra surpresa. Uma nova enfermeira, chamada Patrícia, havia sido contratada e, segundo a supervisão, assumiria parte do setor que antes era responsabilidade de Camila. Você vai dividir as funções de atendimento e triagem com a Patrícia agora, tá? Nova política de rodízio. Nada pessoal, disse o chefe do turno. Camila não questionou. A mensagem era clara. Estavam tirando seu espaço pouco a pouco. Mesmo assim, seguiu trabalhando com o mesmo cuidado. Atendeu um idoso com bronquite, acalmou uma gestante em crise, conversou com um paciente oncológico que tremia de medo do diagnóstico. Cada gesto seu era guiado pela empatia. Mesmo sabendo que seria alvo de olhares tortos e cochichos, ela não deixava de fazer o que o coração mandava. Durante a tarde, foi chamada para acompanhar uma criança de 7 anos que aguardava atendimento pediátrico com febre e dor no corpo. Estava sentada sozinha na maca, com o olhar perdido. A mãe havia saído para assinar documentos. Camila se aproximou com um sorriso gentil. Oi, princesa, tudo bem? Meu nome é Camila. Vou ficar aqui com você enquanto a mamãe volta, pode ser? A menina assentiu com a cabeça. Camila pegou um lenço de papel e secou o suor da testa da criança, ajustou o travesseiro e tirou um ursinho de pelúcia da bolsa que sempre carregava, um costume antigo que ela mantinha para crianças em situação delicada. Olha só quem veio te visitar, o senhor urso. Ele disse que quer saber se você está se cuidando direitinho. A menina deu um sorriso fraco e abraçou o ursinho. Minutos depois, a mãe voltou. Camila se afastou discretamente, mas antes de sair, a menina puxou seu jaleco e disse baixinho: você é a única que sorri aqui. Camila parou, olhou para os olhos da criança e sentiu algo quente subir pela garganta. Apenas sorriu de volta, tentando disfarçar a emoção. Ajoelhou-se e respondeu: sorrir ajuda a curar por dentro também, e eu gosto de te ver melhor. Quando se levantou e voltou para o corredor, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não de tristeza, mas de alívio. Porque ali, naquela pequena frase, havia recebido a única validação que realmente importava. E isso era mais do que suficiente para continuar, mesmo entre olhares julgadores, mesmo dividindo seu setor, mesmo humilhada por quem deveria protegê-la. Afinal,
Enquanto ainda houvesse alguém que enxergasse luz em seu sorriso, ela jamais deixaria de sorrir. Era uma manhã comum. O sol mal havia rompido as nuvens acinzentadas e o vento morno deixava o ar abafado. Camila chegou cedo ao hospital naquele dia. Havia pouco dormido, mas não podia se dar ao luxo de reclamar. A rotina era pesada, sim, mas era o que sustentava o pouco de estabilidade que ainda lhe restava. Ela atravessava o corredor da ala de emergência quando um murmúrio vindo da recepção chamou sua atenção. Tem um cara estranho aí fora. Terno caro, óculos escuros. Não parece paciente nem fornecedor, comentou um técnico. Ele perguntou pela Camila, disse a recepcionista com uma sobrancelha arqueada. Só disse o nome dela, nem se apresentou, depois sumiu. Camila ouviu isso ao passar, mas não teve tempo de perguntar. Um idoso em cadeira de rodas pedia ajuda para ir ao banheiro, e ela não pensou duas vezes antes de se aproximar. Mas aquela frase ficou em sua mente como uma semente plantada no silêncio. Ele perguntou pela Camila. No intervalo do meio-dia, aproveitou para tomar um café rápido na copa dos funcionários. Enquanto mexia a colher no copo de plástico, discretamente perguntou à recepcionista de plantão, que entrava para buscar água. Aquele homem, o que ele disse exatamente? Ele chegou com calma, bem vestido, carro preto parado na frente. Parecia motorista particular esperando. Ele entrou, olhou em volta, veio até mim e perguntou: "A Camila Nogueira está de plantão? E você?" Respondi que sim. Ele agradeceu, sorriu e foi embora sem dizer mais nada. Nem nome, nem cartão, nem motivo. Sumiu. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Tinha certeza de que não conhecia ninguém com aquele perfil, muito menos alguém que soubesse seu nome completo e tivesse interesse em procurá-la no hospital. "Talvez seja engano", respondeu, tentando parecer despreocupada. Mas algo em seu coração dizia que não era, e o sentimento ficou com ela o resto do dia, como uma sombra discreta, mas persistente. Ao fim do plantão, já à noite, Camila voltou para casa em um ônibus mais vazio do que o habitual. O cansaço pesava sobre os ombros, mas a mente estava inquieta. Pensava no estranho de terno, no carro preto, na visita rápida e sem explicação. Quando chegou em casa, subiu as escadas devagar. A mãe dormia. O ventilador girava preguiçoso no canto do quarto, espalhando o ar morno. Camila largou a bolsa no sofá e foi até a porta pegar a correspondência. Entre contas e panfletos havia um envelope bege, sem remetente. Apenas seu nome escrito à mão, com uma caligrafia limpa, quase refinada. Camila Nogueira. Ela franziu a testa, entrou em casa com o envelope nas mãos, fechou a porta, sentou-se à mesa da cozinha e o abriu com cuidado. Dentro havia uma única folha, dobrada em 3 partes. Papel encorpado, cheiro suave de algo amadeirado. Sem logo, sem assinatura, apenas o conteúdo escrito com tinta azul escura. Nem todos os gestos são esquecidos. Você não me conhecia. Não tinha obrigação, mas mesmo assim me olhou como humano. Isso vale mais do que 1000 protocolos. Que você nunca deixe de ser como é. Obrigado. Camila leu 3 vezes antes de se mexer. O coração acelerado. O silêncio da casa parecia amplificado, sem nome, sem data, sem pista. Mas era claro como o dia. Aquela carta vinha do homem que ela havia socorrido. O homem sem ficha, sem documento, aquele que todos quiseram ignorar. Ele havia voltado, ou ao menos estava por perto. Mas por quê? Ela apoiou a carta sobre a mesa e ficou ali por minutos, sentada, imóvel, a mente girando. Não sabia o que pensar. Parte de si queria se sentir grata por aquele gesto. Afinal, era a primeira vez em semanas que alguém reconhecia seu esforço. Mas outra parte sentia um leve arrepio na nuca, como se algo grande estivesse se movendo nas sombras. Naquela noite, Camila não contou nada à mãe. Não queria deixá-la preocupada, nem criar falsas expectativas. Apenas guardou o envelope em sua gaveta mais íntima,
onde mantinha lembranças do pai, fotos antigas e cartas da infância. Deitou-se e tentou dormir, mas o sono custou a vir. Na mente, o bilhete ecoava. Nem todos os gestos são esquecidos. Camila fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, só talvez, alguma coisa estivesse prestes a mudar. A madrugada foi inquieta. Camila levantou 2 vezes para checar a febre da mãe, que voltava sempre que o efeito do remédio passava. O ventilador girava devagar, insuficiente contra o calor abafado que tomava conta do quarto. "Ainda está se sentindo mal?" Ela sussurrou, ao notar o suor escorrendo na testa de Dona Maria. A resposta foi um aceno cansado com a cabeça. A cabeça dói um pouco, e as costas também. Camila mordeu os lábios para conter a angústia. Sabia que, com os sintomas se arrastando por tantos dias, o ideal seria levá-la ao hospital. Mas qual? Não podia contar com o público, que ela mesma conhecia por dentro, e não tinha condições de pagar por um atendimento particular. A última esperança estava em uma carta guardada no fundo da gaveta da estante. O pedido de empréstimo que ela havia protocolado no banco da cidade na semana anterior. Naquela manhã, com os olhos ardendo e o corpo pesado, Camila pegou 2 ônibus até a agência. Chegou antes mesmo de abrirem as portas. Esperou na fila, com os dedos entrelaçados e um envelope com os documentos no colo. Quando finalmente foi chamada, sentou-se diante do gerente, um homem educado, mas impessoal. "Então, dona Camila, nós analisamos sua solicitação", ele começou, olhando para a tela do computador. "Infelizmente, com base no seu histórico atual e na margem de crédito disponível, o banco não poderá liberar o valor solicitado." Camila piscou lentamente. A garganta secou. "Mas é um valor pequeno. E eu nunca atrasei um pagamento. Meu nome não está negativado. Eu preciso... Minha mãe está doente e eu..." O gerente deu um meio sorriso, sem levantar os olhos do monitor. "Eu entendo sua situação, mas são diretrizes internas. Não temos margem para liberar empréstimos sem garantias no momento. Lamento muito." Ela agradeceu com um fio de voz e saiu da agência como se o chão tivesse afundado sob seus pés. Não havia plano B. Quando chegou ao hospital, o plantão já havia começado. Vestiu o jaleco e respirou fundo antes de entrar no setor. No fundo, esperava conseguir se distrair com o trabalho. Ajudar pacientes, manter-se em movimento, fazer o que sempre fizera de melhor. Mas bastaram poucos minutos para perceber que aquele dia não seria como os outros. Foi chamada à sala da supervisão pouco antes do meio-dia. Ao entrar, encontrou o Dr. Murilo sozinho, sentado com as mãos cruzadas sobre a mesa. "Camila, sente-se, por favor." Ela obedeceu, com os olhos ainda marcados pela manhã difícil. "Tenho observado sua conduta nos últimos dias. Você anda distraída. Os colegas relataram que tem se ausentado da triagem para atender pacientes por conta própria. Isso não é o que esperamos de uma enfermeira experiente." "Eu nunca abandonei minhas funções", ela respondeu firme. "Apenas atendi pacientes que precisavam de acolhimento enquanto esperavam por classificação. Mas isso não é função sua, Camila. Você sabe. Você está trazendo para cá seus problemas pessoais. Isso está visível. Seu rendimento caiu." Ela ficou em silêncio. Murilo se levantou, contornou a mesa e falou com a voz mais baixa. "Sei que você passa por dificuldades. Todos comentam. A mãe doente, o salário curto, a advertência, mas talvez seja o momento de repensar sua permanência aqui." Camila ergueu os olhos incrédula. "O senhor está me sugerindo que eu me demita?" "Estou sugerindo que pense no que é melhor para você. Às vezes, sair antes de ser dispensada é mais digno." A frase caiu como uma lâmina. Ela sentiu o peito se apertar, como se faltasse ar. "Eu não sou uma profissional ruim", disse com a voz embargada. "Eu me esforço todos os dias. Trato os pacientes com respeito. Cubro plantões. Cuido de gente que ninguém mais quer tocar." Murilo deu de ombros.
Mas aqui não é lugar para mártires, Camila. Aqui é sistema. E quem não se adapta é substituído. Ela ficou de pé, os olhos marejados. O senhor nunca me respeitou. Nunca viu o que eu faço. Mas um dia, talvez perceba que existem coisas mais importantes que seguir protocolos frios e metas de produtividade. Saiu da sala sem esperar resposta. De volta ao setor, tentou manter a compostura, mas não conseguiu. Na copa, enquanto esquentava o almoço, suas mãos começaram a tremer. Encostou-se à parede. Os olhos já não seguravam mais. Uma auxiliar entrou e a encontrou com o rosto virado, tentando limpar as lágrimas discretamente. "Tá tudo bem?" Camila apenas assentiu. Mas as lágrimas não paravam. Deslizavam silenciosas, como se carregassem semanas inteiras de dor, frustração e impotência. Ela se sentou à mesa, o prato intocado. Não conseguia comer, nem falar. Pela primeira vez, chorava ali dentro, no hospital onde sempre se manteve forte, mesmo quando tudo doía. Mais tarde, durante o atendimento a uma paciente idosa, Camila se forçou a sorrir. A senhora segurou sua mão e disse: "Moça, seu sorriso é bonito, mas seus olhos estão tristes. Não deixa isso apagar sua luz." Camila apenas apertou a mão dela de volta. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou a mãe adormecida no sofá, com um cobertor jogado por cima. A febre havia voltado, mas ela continuava resistindo, como se sentisse que a filha precisava dela mais do que nunca. Camila a cobriu melhor, sentou-se ao lado dela e respirou fundo. Estava tudo desmoronando, mas no fundo, algo ainda lhe dizia que não era o fim, ainda que parecesse. Camila havia acabado de sentar-se à mesa para o café da manhã, quando o celular vibrou. A tela exibia um número fixo, o mesmo prefixo do hospital. Ela hesitou por um segundo antes de atender. "Alô? Camila Nogueira?" "Sim. Quem fala?" "Setor administrativo do hospital. Informamos que você foi convocada para uma reunião extraordinária com a diretoria amanhã, às 8 da manhã. Presença obrigatória. Comparecer uniformizada." Ela levou alguns segundos para responder. "Reunião? Por quê?" "A pauta será apresentada no momento da reunião. Bom dia." A ligação caiu. Camila permaneceu sentada, com o celular ainda na mão, como se a ligação não tivesse terminado. A mente girava. Uma reunião formal, com a diretoria, e a palavra extraordinária ecoando como um aviso sombrio. A última vez que esteve frente a frente com a cúpula do hospital, saiu com uma advertência no prontuário. Agora, ela temia o pior. "Será que vão me demitir?" Com a saúde da mãe ainda instável e o prazo do aviso de despejo se aproximando, perder o emprego seria o golpe final. Tentou não demonstrar nada durante o plantão. Seguiu fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Acolheu uma jovem ansiosa antes de uma cirurgia, trocou os curativos de um homem acidentado, distribuiu palavras de carinho com os acompanhantes. Mas por dentro estava em ruínas. A notícia da convocação não demorou a circular. Na copa, durante um rápido intervalo, ouviu 2 enfermeiros cochichando. "Ouvi dizer que estão convocando alguns funcionários para reuniões individuais. Mudança na direção." "Mudança?" "Sim, algo aconteceu. Parece que o hospital vai passar por uma reformulação pesada, mas ninguém sabe quem está por trás." Camila fingia não ouvir, mas cada palavra parecia se infiltrar em sua mente com peso dobrado. Mais tarde, no corredor da ala pediátrica, outra auxiliar a chamou de canto. "Camila, ouvi que alguém importante visitou o hospital semana passada. Um homem rico, investidor. Parece que ele quer financiar mudanças aqui dentro." "Quem te disse isso?" Ela perguntou surpresa. "Um técnico do administrativo, mas ninguém confirma nada. Tá tudo muito estranho. Só sei que a cúpula tá nervosa e você foi convocada, né?" Camila apenas assentiu. "Acha que vão te demitir? Se eu disser que não penso nisso, estaria mentindo." No fim do dia, antes de ir embora,
passou pela recepção e perguntou se havia alguma correspondência ou aviso em seu nome. A recepcionista, simpática, respondeu que não, mas olhou em volta antes de cochichar. Camila, só toma cuidado amanhã. Algo está diferente no ar. Até os chefes estão inquietos. E você, bem, sabe como eles são. Obrigada pelo aviso. Caminhou até o vestiário com passos lentos. Sentia que a tensão estava se espalhando feito fumaça, invisível, mas sufocante. Antes de ir embora, passou pelo setor onde socorrera o paciente misterioso semanas antes. O boxe estava vazio, mas agora com equipamentos novos. O soro pendurado no suporte, os monitores funcionando, tudo limpo demais. Algo estava mudando. Mas o quê? Em casa, Dona Maria notou o semblante da filha. Tá com aquele olhar de quem tá tentando esconder o mundo nos ombros, disse com um sorrisinho cansado. Camila sentou-se ao lado dela, pegou sua mão e contou. Fui convocada para uma reunião amanhã cedo. Ninguém sabe o motivo, mas acho que vão me mandar embora. Você acha isso porque é boa demais para esse lugar. E o mundo, às vezes, trata a bondade como defeito. Talvez eu tenha passado do limite. Talvez eu tenha forçado onde não devia. Filha, você agiu com o coração. E quando a gente age com o coração, pode até ser punido por um tempo. Mas lá na frente, isso volta. Sempre volta. Camila sorriu, emocionada. Mas no fundo, o medo ainda a rondava. Naquela noite, separou seu uniforme mais limpo. Passou o jaleco, engomou a calça, preparou tudo com cuidado. Dormiu pouco. Virava de um lado para o outro, imaginando como seria entrar naquela sala, com a diretoria inteira a postos. Imaginava as palavras, os olhares, o tom frio. Imaginava tendo que assinar sua demissão e sair pela porta da frente com a cabeça baixa. Mas o que ela não imaginava é que o que estava prestes a acontecer mudaria sua vida para sempre. O relógio marcava 7h46 quando Camila passou pela recepção administrativa do hospital. Vestia seu jaleco mais limpo, cabelos presos com firmeza e a expressão serena de quem, por dentro, enfrentava uma tempestade. Foi orientada a subir ao 3º andar e aguardar na antessala da diretoria. Havia um silêncio tenso no ar. Uma funcionária do RH passou por ela sem cumprimentar. 2 homens engravatados conversavam ao telefone, mas calaram-se assim que ela entrou. Às 8h02, uma secretária abriu a porta com um leve gesto de cabeça. Pode entrar, Camila. Ela entrou com passos firmes. A sala da diretoria era ampla, com janelas de vidro, plantas ornamentais e uma mesa de reunião imponente ao centro. Sentados ao redor estavam Luana Campos, a diretora administrativa, 2 membros do conselho gestor e, claro, Dr. Murilo. Bom dia, disse Luana, seca. Camila respondeu com um aceno educado e se sentou à cadeira indicada. Dr. Murilo ajeitou o paletó e começou a falar com seu tom costumeiro, pausado e carregado de superioridade. Camila Nogueira, enfermeira da casa há pouco mais de 5 anos. Reconhecida pela dedicação, mas também por condutas repetidas de afastamento dos protocolos, sentimentalismo em excesso e foco desproporcional em casos de baixa prioridade. Camila não se mexeu. Seu estômago se revirava, mas sua expressão era neutra. Estamos aqui para avaliar seu histórico e tomar uma decisão sobre sua permanência. Essa reunião foi convocada após novos relatos da equipe apontarem sinais de instabilidade emocional, desrespeito à hierarquia e envolvimento em casos que fogem à alçada do atendimento técnico. Ele deslizou uma folha à frente dos demais. Além da advertência anterior, temos registros de episódios recentes em que você abandonou a triagem para acolher pacientes sem encaminhamento, usou recursos de forma indevida e interferiu em procedimentos de outros profissionais. Camila abriu a boca para responder, mas foi interrompida. Você terá a palavra em breve. Estamos apenas registrando os pontos de análise. O clima era sufocante.
Ninguém ali olhava para ela com humanidade. Era como se estivesse sendo julgada por um painel de máquinas. Dr. Murilo cruzou os braços, pronto para iniciar uma nova rodada de argumentos. Mas antes que pudesse continuar, a porta da sala se abriu abruptamente. Todos se viraram. Um homem entrou com passos firmes, terno cinza escuro perfeitamente alinhado, cabelos penteados para trás, a presença imponente. Atrás dele, 2 seguranças discretos e um advogado de pastinha em mãos. Camila o reconheceu na hora. O silêncio na sala era absoluto. Luana levantou-se surpresa. Com licença, senhor. O homem caminhou até o centro da sala antes de falar. Marcelo Tavares, empresário, filantropo e, por coincidência, ex-paciente deste hospital. Dr. Murilo franziu a testa. Perdão, o senhor foi paciente aqui? Quando exatamente? Marcelo pousou uma pasta sobre a mesa, abriu-a com calma e tirou uma foto impressa. Era ele, no chão da entrada do hospital, com roupas sujas, sendo socorrido por Camila sob a chuva. Camila sentiu o coração parar por um segundo. Há algumas semanas, cheguei aqui machucado, desorientado, coberto de lama e sangue. Nenhum de vocês me atendeu. Nenhum de vocês me viu. Só ela. Ele apontou para Camila. A sala permaneceu muda. Naquela noite, fui tratado como um indigente. Ou melhor, fui ignorado como se fosse invisível. Mas essa enfermeira, mesmo diante do desprezo dos colegas, mesmo sob ameaças do próprio supervisor, escolheu cuidar de mim como um ser humano. Ela não perguntou meu nome, nem meu status social, apenas me salvou. Luana tentou intervir. Senhor Marcelo, não sabíamos de sua identidade e todos os atendimentos. Eu não estou aqui para ouvir desculpas, interrompeu ele com elegância. Estou aqui porque vocês estão prestes a punir a única pessoa desta equipe que ainda lembra o que é compaixão, e eu não vou permitir. Ele puxou uma cadeira e se sentou à mesa, agora como um dos presentes. Aliás, a partir de hoje, como novo investidor privado desta instituição, tenho assento nas decisões do Conselho. Meu nome está na ata da nova parceria com o setor de filantropia e desenvolvimento humano. Luana empalideceu. Dr. Murilo perdeu por alguns instantes a fala. Marcelo virou-se para Camila. Você me reconhece agora? Ela assentiu lentamente com os olhos marejados. Fiquei um tempo afastado para organizar tudo. Quis entender se aquela noite foi um ponto fora da curva ou o reflexo de um problema maior. E tudo o que descobri me provou que o problema é a cultura de indiferença que se enraizou neste lugar. Ele então se levantou novamente e virou-se para o grupo. Camila será mantida em seu cargo. E mais do que isso, será convidada a fazer parte de um novo projeto de humanização do atendimento, que começará aqui e poderá se expandir para outras unidades do Estado. A sala estava atônita. Dr. Murilo, ainda tentando manter a postura, perguntou. Com todo respeito, Sr. Marcelo, não acha precipitado envolver uma funcionária emocionalmente instável em decisões estratégicas? Marcelo caminhou lentamente até ele. Com todo respeito, Dr. Murilo, emocionalmente instável é alguém que ignora um ser humano ferido por não portar documentos. Instabilidade aqui me parece outro nome para empatia. E isso, felizmente, não é algo que se corrige com advertência. Camila respirava com dificuldade. As mãos trêmulas repousavam sobre o colo. Era como se seu corpo estivesse ali, mas sua mente ainda tentasse entender o que estava acontecendo. Marcelo voltou à mesa, recolheu seus documentos e disse: a reunião termina aqui. Os próximos passos serão comunicados oficialmente. E, claro, espero que o hospital esteja pronto para mudanças. Elas já começaram. Ele se virou para sair, mas antes de atravessar a porta, olhou novamente para Camila. Obrigado por não ter desistido de ser quem você é. E então, ele saiu. O silêncio ainda pairava no ar. Camila, por fim, levantou-se. A voz fraca, mas firme.
Posso voltar ao meu posto? Luana apenas assentiu, sem conseguir responder. Ela saiu da sala com passos calmos, mas por dentro o mundo girava em outra velocidade. Uma página havia virado, e nada, absolutamente nada, seria como antes. O burburinho começou ainda na manhã do mesmo dia. Nos corredores do hospital, entre bandejas de medicação e prontuários, o nome Marcelo Tavares ecoava como um trovão. Ninguém entendia direito o que havia acontecido na reunião. Apenas que o homem elegante, de aparência firme e voz serena, não era apenas um paciente aleatório, e sim alguém com muito mais poder do que se imaginava. E havia algo mais assustador do que sua presença: o silêncio das chefias. Dr. Murilo, sempre altivo, passou toda a manhã fechado em sua sala. Não atendeu ligações, não falou com ninguém. Luana Campos não apareceu no setor administrativo. A equipe gestora parecia ter sido engolida por um vácuo repentino. Camila, por sua vez, manteve-se firme. Vestiu o jaleco como sempre, atendeu pacientes como sempre, mas algo nela estava diferente. Não era arrogância, não era alívio, era uma espécie de calma poderosa. Como se pela primeira vez em muito tempo ela não estivesse nadando contra a correnteza. Na manhã seguinte, uma nova reunião foi marcada. Desta vez, no auditório principal do hospital. Todos os setores foram convocados: médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, até pessoal da limpeza. A notícia era de que mudanças importantes na gestão seriam anunciadas. O auditório estava lotado. Quando Marcelo Tavares entrou pela porta principal, seguido de 2 advogados e um técnico de som carregando uma maleta, todos se viraram ao mesmo tempo. Murmúrios começaram. Os olhares se cruzaram. Era impossível não reparar em sua postura firme, em seus passos precisos, no modo como ele percorria o corredor central, como quem conhece cada metro daquele chão, mesmo tendo sido invisível aos olhos de todos há poucos dias. Ao seu lado, Camila, de cabeça erguida. Na primeira fileira, Dr. Murilo observava tudo com os lábios apertados e as mãos cruzadas no colo. Marcelo caminhou até o palco, pegou o microfone e começou. Bom dia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Tavares. Sou empresário, gestor de projetos sociais e, a partir desta semana, um dos novos investidores privados da rede hospitalar que inclui esta unidade. O silêncio foi absoluto. Antes de qualquer coisa, preciso contar a vocês uma história. Há algumas semanas, entrei neste hospital como um paciente invisível. Estava ferido, sujo, sem identificação. Fiz isso por escolha própria. Minha intenção era observar de perto como pessoas em situação de vulnerabilidade são tratadas neste tipo de instituição. Ele pausou, olhou ao redor. O resultado da experiência foi chocante. Marcelo acenou para um dos técnicos, que conectou um projetor à parede. A imagem exibida foi uma gravação da entrada do hospital. Marcelo caído na chuva, ignorado por 3 funcionários que passaram por ele. Essa filmagem foi feita por um de nossos colaboradores posicionados discretamente na região externa. Nenhum destes profissionais sequer parou para verificar meu estado de saúde. A próxima imagem, Camila se ajoelhando, cobrindo-o com o próprio jaleco. Apenas uma pessoa me viu como um ser humano. Apenas uma teve coragem de agir contra a omissão generalizada. O público reconheceu a cena. Camila, a mesma enfermeira que até 2 dias atrás era motivo de piadas e cochichos. Muitos baixaram os olhos, outros pareciam envergonhados. Nos dias seguintes, continuamos monitorando discretamente a postura dos setores internos. Conversas captadas em corredores, registros apagados, atitudes que contrariavam todos os princípios básicos da medicina humanizada. Ele fez um sinal e o técnico exibiu outra gravação, um áudio claro da reunião onde Dr. Murilo dizia com desdém: "Aqui não é abrigo, isso aqui é negócio." Um murmúrio mais alto percorreu o auditório. Dr. Murilo tentava manter a postura, mas sua testa brilhava de suor. Marcelo continuou:
Não estou aqui para punir ninguém. Isso não é um tribunal, mas estou aqui para transformar. E a primeira etapa dessa transformação começa com a consciência de que este hospital perdeu seu eixo e que só será possível reencontrá-lo se houver coragem para mudar, a começar pelos líderes. Ele se voltou diretamente para Murilo. O senhor se considera um bom líder, doutor? O médico permaneceu calado. Marcelo não esperava a resposta. Pois saiba que liderança não se mede pela rigidez do protocolo, mas pela capacidade de inspirar humanidade. E nesse quesito, poucos aqui ainda se lembram do que isso significa. Voltou-se à plateia. Mas há exceções, e é por isso que Camila Nogueira, a enfermeira que muitos ignoraram ou criticaram, será o novo rosto do nosso programa piloto de humanização hospitalar. Todos se viraram para ela, alguns com espanto, outros com respeito. Ela representa o que este lugar precisa recuperar: o olhar empático, o gesto silencioso, a coragem de agir mesmo quando ninguém mais age. Essa cultura será implantada em todos os setores, e os profissionais que se destacarem por empatia, iniciativa e cuidado com o próximo terão reconhecimento, oportunidades e voz ativa. Marcelo encerrou. Não podemos mudar tudo da noite para o dia, mas podemos começar agora. E este hospital já começou. O público aplaudiu. Primeiro, timidamente, depois, com força. Camila se levantou, olhou em volta. Havia lágrimas em alguns rostos, sorrisos em outros. Um nó em sua garganta impedia qualquer palavra. Marcelo estendeu a mão para ela. Você nunca foi pequena, Camila. Só estava cercada de paredes pequenas demais. E naquele momento, ela soube. A dignidade que tentaram tirar dela tantas vezes, agora estava ali, inteira, diante de todos, não como revanche, mas como justiça. 2 dias após a reunião no auditório, Camila recebeu um e-mail com o título Proposta, Projeto de Humanização em Emergências Públicas. O remetente era direto, Marcelo Tavares. Ela clicou e leu o conteúdo com o coração acelerado. Camila, como conversamos brevemente, gostaria de formalizar o convite para que você assuma a coordenação do nosso projeto piloto de humanização hospitalar, que será implementado inicialmente aqui e futuramente em outras unidades da rede pública. A função exige deslocamentos, treinamentos específicos e participação em decisões estratégicas. Sabemos que é uma mudança grande, por isso deixamos você livre para aceitar no seu tempo. Mas, sinceramente, torcemos para que diga sim. Com gratidão, Marcelo. Camila ficou paralisada por alguns instantes. O mundo parecia girar devagar ao redor dela. Ela releu a mensagem 3 vezes, como se esperasse encontrar uma armadilha escondida entre as linhas. Mas não havia. Era real. Naquela noite, contou a mãe, estavam jantando uma sopa simples, as duas sentadas lado a lado no sofá. Recebi um convite do Marcelo. Quer que eu coordene um projeto com ele. Um programa novo, para reformar o atendimento nas emergências públicas. Dona Maria a encarou com os olhos brilhando. Isso é maravilhoso, filha. Mas é muita responsabilidade. Eu não sou líder, mãe. Nunca fui. Só aprendi a cuidar. A mãe segurou sua mão com firmeza. Cuidar é exatamente o que o mundo precisa. Gente que manda tem demais, mas gente que se importa, tá faltando. Camila sorriu. E foi naquele instante que tomou sua decisão. Na manhã seguinte, respondeu o e-mail com poucas palavras. Aceito. Obrigada pela confiança. Tudo mudou rápido. No início, vieram os treinamentos. Marcelo apresentou a ela uma equipe reduzida, formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais e gestores de outras instituições filantrópicas. Os encontros ocorriam em uma sala reservada de um centro empresarial. Camila chegava tímida, caderninho nas mãos, e aos poucos foi se acostumando com o novo ambiente. Não havia pressão, havia troca. Você tem a vivência de quem sentiu na pele. Isso vale mais do que qualquer diploma de gestão, disse Marcelo em uma das reuniões.
Ele a tratava com gentileza, mas sem bajulações, sempre firme, mas respeitoso. Os dois se encontravam quase todos os dias, dividiam ideias, ajustavam metas, revisavam protocolos. O objetivo é simples, ele dizia: fazer com que o paciente volte a ser visto como ser humano, não como número. E você é a melhor pessoa que conheço para guiar isso. Camila, aos poucos, ganhava segurança. A equipe passou a ouvi-la com atenção. E ela percebeu que sua voz tinha valor, que sua experiência na base da pirâmide era o que tornava aquele projeto vivo. Paralelamente, Marcelo organizou o atendimento médico de Dona Maria. Levou-a a um centro de especialidades, onde foi avaliada por uma junta de cardiologistas, reumatologistas e fisioterapeutas. Em menos de uma semana, o que Camila levou anos tentando sozinha foi resolvido com dignidade. Ver a mãe sorrindo de volta, com o rosto menos abatido e os movimentos mais ágeis, foi uma recompensa silenciosa que nenhuma promoção poderia superar. Agora posso te ver brilhar de verdade, filha, dizia Dona Maria, deitada em uma poltrona nova, presente de Marcelo, enquanto fazia fisioterapia em casa. Em um fim de tarde, após uma reunião longa sobre a implantação dos novos fluxos de triagem, Marcelo convidou Camila para tomar um café no jardim interno do prédio da fundação. Sentaram-se em um banco de madeira sob uma árvore frondosa. Você tem dormido bem? Ele perguntou casual. Tenho tentado. Minha cabeça ainda está se adaptando a tanta coisa nova. É normal. Mudança sempre causa estranheza, até mesmo quando é para melhor. Camila o olhou de lado. E você? Sempre foi assim? Tão calmo? Ele riu. Não, já fui muito mais duro, mais reativo. Até perder uma pessoa que eu amava muito. Isso muda tudo. Ela não perguntou mais nada. Apenas assentiu. Às vezes, o silêncio também era uma forma de escuta. Ele continuou. Desde então, decidi que minha vida teria sentido se eu usasse o que conquistei para transformar o que estava ao meu alcance. E de todas as iniciativas que tentei, essa é a que mais me toca. Porque vi de perto como é ser ignorado. Camila segurava a xícara com as duas mãos. Você não parecia um homem que precisava de ajuda, mas mesmo assim, foi o único que me agradeceu. Marcelo sorriu. E você não parecia uma mulher prestes a ser demitida. Mas mesmo assim, foi a única que não hesitou. Ficaram alguns instantes em silêncio, apenas observando o vai e vem dos funcionários pelo jardim. Havia algo novo ali, algo leve. Não era romance ainda, mas era um tipo de carinho raro, aquele que nasce do respeito. Um elo discreto, silencioso, mas verdadeiro. E naquele fim de tarde, pela primeira vez em muito tempo, Camila se permitiu sentir esperança. Não como sonho distante, mas como realidade que, enfim, começava a florescer. O auditório estava cheio. Pessoas de diferentes áreas, enfermeiros, estudantes, coordenadores de unidades públicas, sentavam-se atentos enquanto Camila terminava de responder a última pergunta do painel. A empatia não é um adereço da profissão, é o centro. Se a gente não se conecta com quem sofre, estamos apenas cumprindo tarefa. E o sofrimento humano não cabe em tabelas, disse ela com firmeza e serenidade. A plateia aplaudiu. Desde que aceitou o convite para liderar o projeto de humanização hospitalar, a rotina de Camila se transformou. Além das reuniões de planejamento e da coordenação de equipe, ela passou a dar palestras em eventos de saúde, congressos e capacitações em hospitais da rede pública. Era convidada não apenas por sua função atual, mas por representar algo raro: coerência entre discurso e prática. Na saída do auditório, Marcelo a esperava encostado em uma parede, discreto, como sempre. Você foi brilhante, disse ele, enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Eu só falei o que vivi, e de certa forma, o que ainda vivo todos os dias.
E é exatamente isso que faz as pessoas te ouvirem com tanta atenção. No banco do carro, Marcelo fez um breve desvio no caminho de volta. Tem um lugar que quero te mostrar. Pode ser? Ela assentiu. Dirigiram por alguns minutos em silêncio. Camila observava o movimento da cidade pela janela. O mundo parecia o mesmo de sempre e, ao mesmo tempo, completamente diferente. O carro parou diante de um mirante afastado, com vista ampla da cidade. Venho aqui desde pequeno, disse Marcelo. Era o lugar para onde meu pai me trazia quando as coisas ficavam difíceis em casa. Ele dizia, de cima tudo parece menor, até a dor. Sentaram-se em um banco de madeira. O vento leve, o som distante da cidade, o céu com tons suaves de fim de tarde, criavam um ambiente sereno. Marcelo ficou em silêncio por um tempo antes de continuar. Perdi meus pais cedo. A empresa da família ficou comigo, mas eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Conquistei muita coisa, mas tudo parecia vazio. Foi quando comecei a sair às ruas, escondido, observando o que acontecia longe dos salões, dos gráficos e dos relatórios. Camila o olhava em silêncio. Eu queria entender por que tanta gente boa era ignorada. Gente com valor sendo tratada como peso morto. Então comecei a financiar projetos anônimos, sempre em silêncio. Até aquela noite no hospital. Ela abaixou o olhar, lembrando de como o encontrou ferido, molhado, desacreditado. Aquele dia me marcou também, disse ela. Por um instante pensei que tinha feito tudo errado, que ser boa era burrice. Marcelo sorriu com os olhos. Pois saiba que foi a sua burrice que mudou a minha vida. Ela riu de leve. O silêncio que seguiu não era incômodo. Era confortável. Um espaço compartilhado de algo que ainda não tinha nome, mas já se fazia presente. Nas semanas seguintes, os dois passaram a trabalhar cada vez mais próximos. Marcelo a acompanhava em reuniões estratégicas, eventos internos e visitas técnicas aos hospitais. Mas havia algo na maneira como falavam entre si que ia além do profissional. Ela percebia nas pequenas coisas, no café que ele trazia sem perguntar, no modo como esperava ela terminar de falar antes de sugerir algo, nas vezes em que simplesmente deixava o silêncio existir quando sentia que ela precisava respirar. Camila, por sua vez, também começou a observar as manias dele, como mexia nas mangas da camisa quando ficava pensativo, como evitava elogios excessivos e como disfarçava as emoções com sorrisos contidos. Um dia, após uma longa jornada de visitas, Marcelo a levou de volta para casa. No caminho, comentou com naturalidade. Amanhã teremos uma reunião na unidade central, justamente no hospital onde tudo começou. Camila assentiu, sentindo o estômago revirar. É estranho voltar lá agora, saber que vou entrar pela porta principal. Como líder, não está preparada? Ela pensou por um instante. Na verdade estou, mas não sei como vão me olhar. Aqueles que riram, que viraram o rosto, que me rebaixaram, talvez olhem com vergonha, talvez com surpresa, mas com certeza nenhum deles poderá dizer que você não mereceu estar ali. No dia seguinte, às 8 da manhã, Camila atravessava a recepção do hospital, onde quase foi demitida. Agora, trajava um blazer claro com o crachá da coordenação do projeto, sendo recebida por olhares que antes a evitavam. Havia murmúrios, sorrisos amarelos, apertos de mão hesitantes. Camila, bem-vinda de volta, disse Luana Campos, com um sorriso formal, os olhos evitando contato direto. Obrigada, respondeu Camila, educada, mas firme. Marcelo chegou logo depois e a reunião começou. Dessa vez, Camila era quem falava. Apresentou o novo fluxo de acolhimento, o plano de capacitação para a equipe, os indicadores de empatia a serem observados. Tudo com clareza, domínio e leveza. No fim, alguns dos que antes zombavam aplaudiram em pé. Ao sair, encontrou Dona Rosa, a paciente idosa que a apoiou quando ninguém mais o fazia. Camila do céu, disse a senhora, com lágrimas nos olhos.
Sabia que você era diferente. Sempre soube. Camila a abraçou com carinho. Você me deu força quando eu mais precisei, Dona Rosa. Nunca esqueci disso. Naquela tarde, sentada ao lado de Marcelo na sacada do centro de treinamento, ela olhou para o horizonte e disse: Sabe, talvez eu não tivesse chegado aqui se tivesse escolhido me calar lá atrás. Marcelo a olhou com ternura. E talvez eu nunca tivesse voltado para a vida se não tivesse sido tratado com dignidade por você. O sol começava a se pôr, e entre luz e sombra nasceu ali algo que não era mais apenas admiração. Era algo mais, algo que já tinha raízes. A notícia correu silenciosamente pelos corredores do hospital, mas todos sabiam o que ela significava. Dr. Murilo havia sido afastado de suas funções por tempo indeterminado. A nota oficial dizia revisão de conduta profissional diante de denúncias internas, mas ninguém precisava de tradução. Após a reunião com Marcelo Tavares e a apresentação das gravações, a cúpula da rede hospitalar não teve escolha. Não houve festa nem alarde, mas o ar estava diferente. Ele não olhava na cara de ninguém. Agora está colhendo o que plantou, comentou uma técnica de enfermagem no refeitório. E pensar que tentou derrubar a Camila, e agora ela é quem está no comando, disse outro, num tom entre admiração e arrependimento. Camila escutava os comentários de longe, mas não se deixava afetar. Andava pelos mesmos corredores com serenidade, cumprimentava os colegas com educação e tratava todos como sempre fizera, com respeito. Mas agora, o respeito vinha de volta. Nos dias que seguiram, alguns dos antigos colegas que zombavam dela começaram a mudar de postura. Camila, se precisar de ajuda nos treinamentos, posso participar, viu? Estou à disposição, disse um enfermeiro que antes ria dela pelas costas. Desculpa, tá? Por não ter te defendido antes. Eu vi o que fizeram, mas fiquei calada, murmurou uma auxiliar constrangida na sala de medicação. Camila ouvia tudo com atenção. Não guardava rancor, mas também não se iludia. Obrigada, respondia sempre com um sorriso leve. O projeto está aberto para quem quiser fazer diferente. A porta continua a mesma. Só depende de vocês entrarem por ela. Sua firmeza agora era acompanhada de doçura, e isso só aumentava a admiração que começava a surgir ao redor. Enquanto tudo isso acontecia, uma surpresa se preparava do lado de fora. Numa sexta-feira de manhã, Camila recebeu uma ligação de Marcelo. Preciso te mostrar uma coisa. Você tem uma horinha hoje? Tenho. Posso no fim da tarde. Perfeito. Te pego às 17 horas. Ela não desconfiou de nada. Às 17 horas, Marcelo chegou de carro. Camila entrou e os dois conversaram sobre o andamento do projeto como de costume, mas ao invés de seguir para a sede da fundação, ele pegou outro caminho. Ela logo reconheceu a rua onde morava. Marcelo, por que estamos indo para minha vila? Ele apenas sorriu. Você vai entender. Parou o carro em frente à antiga casa dela, mas agora a fachada era outra. Pintura nova, portão novo. As janelas tinham grades ornamentadas. O telhado fora trocado. Havia até um pequeno jardim, com flores recém-plantadas. Camila desceu em silêncio, sem saber se chorava ou sorria. Abriu o portão com as mãos trêmulas e entrou devagar. A sala havia sido reformada. A parede onde havia manchas de infiltração agora era clara, decorada com quadros suaves. O piso, antes lascado, brilhava. Havia móveis simples, mas novos. A cozinha tinha armários embutidos. O banheiro tinha barra de apoio, pensada para a mãe. No quarto, Dona Maria estava sentada na nova poltrona, com os olhos marejados. Você sabia? Camila perguntou surpresa. A mãe assentiu com um sorriso cheio de emoção. Ele me contou que queria te dar algo que não fosse só um gesto. Queria que esse lar mostrasse o quanto você merece viver com dignidade. E eu concordei. Camila ajoelhou-se diante da mãe, abraçando-a. Eu nem sei o que dizer. Dona Maria segurou o rosto da filha com as mãos trêmulas e firmes. Filha, você não foi escolhida por sorte, foi por merecimento. Porque quando todo mundo virou as costas,
Você se manteve de pé, e quem planta com verdade, colhe com força. Camila chorava, mas era um choro leve, de libertação, de alívio. Marcelo, parado na porta, observava a cena com os olhos cheios d'água. Mais tarde, já sentados na varanda nova, sob a luz amarelada do fim de tarde, Camila tomou um café fresco preparado por uma vizinha que viera espiar a reforma. Isso tudo é muito, ela disse olhando para Marcelo. É só o começo, ele respondeu. Você me deu mais do que eu sonhei. Nem sei se consigo retribuir. Ele sorriu. Já retribuiu, só por existir do jeito que é. Houve uma pausa. Marcelo então tirou um envelope do bolso. Ainda tem uma coisa, um convite. Mas vou deixar aqui. Você abre quando estiver pronta. Camila segurou o envelope com cuidado. É algo sério? É algo especial. Ela o observou por alguns segundos. Obrigada, Marcelo. Por quê? Por me ver, mesmo quando ninguém mais via. Ele não respondeu, apenas estendeu a mão. E ela segurou. Ali, no meio do que antes era dor, nascia algo novo, silencioso, forte e absolutamente verdadeiro. O céu estava limpo naquela manhã de sábado. O hospital havia sido decorado com faixas azuis e brancas, flores delicadas nos corredores e um painel grande de tecido pendurado na entrada da nova ala, coberto por um véu branco. Funcionários da saúde, pacientes, voluntários, parceiros da fundação e membros da comunidade se reuniam com curiosidade. A inauguração daquela nova ala, voltada ao atendimento humanizado e gratuito para populações vulneráveis, marcava um novo capítulo, não só para o hospital, mas para a cidade inteira. Camila estava de pé ao lado de Marcelo, vestida com um conjunto claro e elegante, sem exageros. Tinha o semblante sereno e os olhos marejados. Sua mãe, em cadeira de rodas, usava um vestido azul claro e sorria com orgulho. Luana Campos, agora em um novo cargo de relações institucionais, iniciou o evento com um breve discurso, agradecendo a todos os envolvidos na realização do projeto. Em seguida, passou o microfone a Marcelo. Ele subiu ao pequeno palco improvisado no jardim do hospital. Respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que guardava havia muito tempo. Há alguns meses, estive neste hospital sob circunstâncias inusitadas. Ferido, sozinho, sem documentos, fui ignorado por muitos. Mas fui acolhido por uma única pessoa. Ela não me perguntou quem eu era, quanto eu ganhava, ou se valia a pena ser ajudado. Ela simplesmente me viu. A plateia silenciou. Todos os olhares voltaram-se para Camila. A partir daquele momento, minha vida mudou. E percebi que, se eu queria deixar algo realmente valioso neste mundo, não seriam mais empresas, prédios ou cifras. Seriam gestos, pequenos, mas capazes de transformar tudo. Ele então fez um sinal. 2 crianças puxaram as pontas do véu branco que cobria o painel, revelando a placa dourada com letras gravadas: Ala de Atendimento Humanizado Maria Nogueira. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Ela apertou a mão da mãe, que levava a outra ao peito, emocionada. Essa ala leva o nome da mulher que ensinou a Camila o valor da empatia. E que, mesmo sem ter muito, sempre ofereceu tudo o que tinha: amor, dignidade e força. Dona Maria, essa homenagem é sua. Aplausos se espalharam por todo o pátio. Alguns pacientes que acompanhavam a cerimônia do alto das janelas bateram palmas. A emoção era visível, mas Marcelo ainda não havia terminado. Ele olhou novamente para Camila e seu tom mudou, mais íntimo, mais humano. Camila, você não apenas mudou minha vida, você me ensinou a enxergar o mundo com outros olhos. Cada gesto seu, cada batalha silenciosa, cada lágrima que você escondeu enquanto cuidava dos outros, foi uma lição de coragem. Ele desceu do palco, aproximando-se devagar. Os convidados abriram caminho. E por isso aqui, diante de todos que fazem parte da sua história, os que acreditaram e os que um dia duvidaram, eu preciso fazer algo que guardo comigo há semanas.
Camila levou a mão à boca, o coração acelerado. Marcelo se ajoelhou ali mesmo, entre a grama e os aplausos contidos. Você aceita casar comigo? Um silêncio absoluto caiu sobre o pátio. Camila não conteve as lágrimas. Sorriu com o rosto banhado em emoção. Aceito. Claro que aceito. Aplausos explodiram. Algumas pessoas choravam. Dona Maria fechou os olhos e sussurrou um graças a Deus, quase imperceptível. Marcelo se levantou e os dois se abraçaram forte. Foi um abraço que dizia tudo. Superamos. Semanas depois, o casamento aconteceu no mesmo pátio do hospital, sob tendas brancas e luzes amareladas penduradas entre árvores. Pacientes em recuperação, médicos, enfermeiros, moradores da região e voluntários estavam presentes. Muitos traziam flores nas mãos, outros cartazes com mensagens como gratidão e vocês inspiram o mundo. Camila entrou de braços dados com a mãe, que andava devagar, mas firme. Marcelo a esperava com um sorriso verdadeiro, emocionado. A cerimônia foi simples, mas intensa. Durante os votos, Marcelo disse: não prometo que serei perfeito, mas prometo nunca deixar você se sentir sozinha, como naquele plantão em que ninguém te defendeu. Você nunca mais vai precisar se proteger do mundo. Agora tem um abrigo em mim. Camila respondeu com a voz embargada. E eu prometo não esquecer quem somos, de onde viemos e por que começamos. Porque o amor que nasce da empatia não se desgasta. Ele cresce, ele cura, ele transforma. Ao final, quando foram declarados marido e mulher, a plateia aplaudiu de pé. Lágrimas, sorrisos, esperança no ar. A trilha sonora suave acompanhava os abraços, as danças simples, as fotos em grupo. A nova ala hospitalar iluminada ao fundo, um símbolo de recomeço. E no último take da gravação oficial, com Camila e Marcelo de mãos dadas, observando o céu estrelado daquele fim de noite, a frase final surge em tela. A bondade, mesmo quando desprezada, tem o poder de transformar destinos e calar todos que duvidaram. E aí, o que achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários, adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!